concentrados. No centro, várias almofadas formavam um pequeno círculo. As pessoas que já estavam habituadas ao trabalho iam se deitando no chão com as cabeças por sobre as almofadas, voltadas para o meio e as pernas para fora. João, um tanto sem jeito, acomodou-se ao lado de Mauri. Transmitindo tranquilidade, Gonçalves novamente faz uma explicação para os novatos: estamos todos, em nível de alma, num grande círculo. Ao nosso redor, os irmãos que compõem a corrente da luz de Jesus, sob a coordenação de Xingu, mestre dessa casa, irradiam para nós a luz do Oriente, emitida pelo Divino Mestre Jesus. Quanto mais relaxarem seus corpos físicos, mais facilmente a corrente poderá tratar os níveis de consciência de cada um. Após uma pequena pausa, ele inicia a prece: que a luz de Jesus incida sobre todos nós, iluminando nossos espíritos, clareando nossas mentes e expandindo nossas consciências para uma compreensão maior da vida eterna. Louvado seja Deus nosso Criador e louvado seja Jesus nosso Mestre Divino. Em seguida reza um Pai Nosso e, acompanhado pelos médiuns, entoa os cânticos inerentes ao trabalho que foram transmitidos especialmente para o grupo através de contato mediúnico com o plano espiritual. Assim, aos poucos, vai sendo estabelecida a sintonia com as várias entidades que dão assistência à casa, dando início aos trabalhos da noite. Com voz pausada, pede para que todos mentalizassem dores, sofrimentos, angústias ou preocupações, que os levaram a buscar o auxílio espiritual. Que pensassem nas famílias, nas casas, na vizinhança, nos locais de trabalho, nos colegas subalternos ou patrões. Enfim, todos aqueles que de uma forma ou outra, fizessem parte de suas vidas, inclusive também as pessoas que porventura fossem inimigas. Para que a luz de Jesus, iluminando a tudo e a todos mentalizados neste momento, nos ajude na compreensão e na queima de nossos karmas, nos possibilitando alcançar a harmonia. Logo após, sob a intuição de um dos mestres espirituais, ele inicia uma pequena palestra, enquanto as entidades que compõem a corrente espiritual, simultaneamente, começam a tratar a todos no plano espiritual. Irmãos, conforme Jesus nos ensinou, devemos orar pelos nossos inimigos, pois dessa maneira, além de neutralizar a energia negativa, deles oriunda, os ajudamos no seu despertar para a luz do perdão e do amor. O amor é a força maior do universo. Somente através dele, poderemos evoluir. E evoluir, é a nossa necessidade primordial. Reformar o nosso interior em busca da perfeição. Corrigir os nossos erros. Despertar as qualidades divinas que se encontram adormecidas dentro de nós, por herança paterna. Somos uma centelha divina, parte de uma única e infinita vida. Faz-se necessário nos conscientizarmos da nossa unidade com o Pai. Somos. João, a essa altura, foi sendo tomado da estranha letargia que vinha cometendo ultimamente e que tanto preocupava. Entretanto, apesar da taquicardia que começava a disparar seu coração, uma paz o envolveu. Uma forte luz violácea inundou a sua mente. Figuras começaram a se formar e, como num filme, cenas foram surgindo. Num barracão coberto por telhado de sapé, um homem moreno, com os cabelos longos e ondulados amarrados sobre a nuca, esculpia um pequeno tronco de árvore. Próximo a ele, algumas esculturas talhadas em madeira se encontravam expostas em uma tosca prateleira. Numa bancada ao lado, potes com tintas, pincéis e tudo o necessário para a pintura ali se encontrava. Apressado, um jovem jesuíta entra no recinto e, acercando-se do artesão, pergunta com voz suave, porém denotando preocupação: será, Rodrigo, que conseguirás terminar a tempo? Pode ficar descansado, Padre Anselmo. Nossa Senhora e São José, que eram os mais difíceis, já estão prontos. Estou começando o Menino Jesus. E a pintura é o mais fácil, e sem tirar os olhos do trabalho, afirma,
terás o teu presépio pronto para a representação do nascimento da nosso Salvador. Bem, se tu assim afirmas, fico mais tranquilo. E o ensaio, como está? Ponto de interrogação, pergunta interessado. Ótimo. Será uma bela encenação da natividade, afirma convicto o jovem jesuíta. Levantando o olhar para este, Rodrigo comenta: interessante como essas crianças têm um talento inato para as artes. João pode então perceber que o espanhol tinha um rosto maduro, já vincado de rugas, mas que a sua expressão denotava paz. Repentinamente tudo desaparece e ele retorna à sua consciência presente. Sente um leve toque de mão em sua testa e a voz de Gonçalves se faz ouvir bem próxima, num tom baixo e sereno: como o irmão está se sentindo? Estranho. Muito estranho. Não escutei tua palestra, pero não estava adormecido. Vi como num sonho na cena. Como se estivesse assistindo a um filme. E após uma pequena pausa, afirma: pero acho que foi a minha imaginação que criou os personagens de um livro muito antigo que estou lendo. Sorrindo, o médium responde: pode ser. Porém o mais provável é que tu tenhas feito uma regressão espontânea a uma vida passada. E com os olhos fechados impõe as mãos a curta distância sobre ele, vibrando-as com energia. Passados alguns instantes, Gonçalves, dando por terminado o passe, volta a perguntar: e agora, como te sentes? Suspirando fundo, João fala admirado: incrível. Foi como se eu tivesse mergulhado no espaço sideral. Sinto-me na paz profunda. Muitas gracias. Não me agradeças. Sou apenas um canal a serviço da espiritualidade de luz. Agradeça a Jesus que derrama sobre nós o seu amor. Levantando-se, ele volta a sentar em seu lugar e agradecendo em voz alta corrente, pelo tratamento realizado em todos os presentes, reza um Pai Nosso. Em seguida, comunica: irmãos, chegamos ao término dessa parte de nosso trabalho. Aqueles que estiverem se sentindo bem podem se retirar. Quem ainda não estiver bem é porque o seu tratamento ainda não terminou e, portanto, permaneça como está, para assistir à próxima sessão. Quase todos se retiram e entre eles Mauri e João que, conversando, vão se dirigindo lentamente para seus carros. O jovem médico, visivelmente impressionado, externa sua opinião: gostei muito. Muito interessante. Pero, gostaria de conversar com você numa outra ocasião, sobre o que me aconteceu. É possível num final de tarde em seu consultório, após as consultas? Claro. Quando quiseres. Porém acho melhor em minha casa, porque o assunto é um tanto extenso. Então somente no próximo mês, porque minha madre chega amanhã. Amanhã. Que ótimo. Deves estar saudoso dela. Sim. Muito saudoso. Assim como ela também. Por isso não poderei ir à sua casa, pois ela vai querer a minha companhia integralmente. Aceitarei seu convite noutra ocasião. Parando de andar, Mauri coloca a mão sobre o ombro de João, propondo: pois eu acho que é uma bela ocasião para tu conheceres a minha família e nós conhecermos a tua mãe. Vou falar com a Norma e combinar um jantar lá em casa. Aceitas? Surpreso pelo inesperado, este acata alegremente. Seu convite me deixa muito prazeroso e creio que minha madre também se sentirá muito feliz em conhecer a quem tanto tem me ajudado cá no Brasil. Então está combinado. Em uma outra hora marcaremos o dia. Os dois se despedem e retomando a caminhada vão indo em direção a seus carros. Mas em seguida Mauri para e retirando do bolso um papel chama por João: um momento. Já estava me esquecendo. Toma aquele e-mail da minha sobrinha. Ela está guardando uma comunicação tua. Após ter se preparado para deitar, João, segurando o papel contendo o e-mail de Jorana, senta pensativo de frente ao computador. O que vou dizer para ela? Como começar? Entretanto, inexplicável sentimento de ternura se aposta dele com uma estranha sensação de que iria dar início a um intercâmbio com alguém já muito conhecido,
Começa a digitar sua mensagem, num português correto. Cara Jurana, o teu interesse pelas raízes de meu povo, deixa-me sensibilizado. Quando abri, pela primeira vez, este diário espanhol tão antigo, logo percebi se tratar de um documento importante para a história paraguaia. Peço que no momento não comente com ninguém sobre ele, pois não sei ainda para quem de direito devo enviá-lo. Mas sinto-me agraciado por dividi-lo com uma pessoa que se interessa pelas raízes do meu Paraguai. Vou escanear as páginas que já li e enviá-las para ti. E à medida que for lendo as demais, irei enviando-as em seguida. Tua opinião a respeito desta relíquia se tornou importante para mim. Fico aguardando uma resposta tua. Com um abraço, amigo, João. Relendo o que acabara de escrever, ele resolve modificar o final. Pois não a conheço ainda. Pensa, como enviar um abraço, amigo. Deletando substitui por atenciosamente. Não. Assim também é muito formal. E confuso com o repentino palpitar de seu coração, finalmente encerra a mensagem com um cordial abraço. Apanhando o diário, ele escaneia as páginas lidas e, após enviá-las, guarda-o novamente. Desligando o computador, vai direto para a cama, mas pensamentos diversos perturbam-no, afastando o sono. Será que fiz bem dividindo o meu Urucuí com uma pessoa que não conheço absolutamente? E se ela repassá-lo para o professor, para melhor amigo e assim por diante? Mas novamente uma sensação de inexplicável cumplicidade com Jurana, deixo tranquilo. Era como se fosse o reencontro de antigos amigos. Que coisa mais estranha. Estou começando a pensar que ando mesmo meio perturbado da cabeça. Como se não bastasse aquela visão, sonho, ou sei lá o que, na sessão espírita, agora essa sensação esquisita. Suspirando, ele se levanta da cama, falando para si mesmo, bem. Se agi errado, paciência. O que fiz está feito. Como se diz aqui no Brasil, o melhor é deixar o barco correr. E já que o sono não vem, vou ver o que mais aconteceu com o Rodrigo. Retirando o livro do armário, se acomoda na poltrona, falando novamente em voz alta. Vamos ver, Rodrigo, como aprendeste a amar. Passei acamado as 2 primeiras semanas. A febre que retornara alta novamente assim que cheguei na redução, foi aos poucos cedendo sob os cuidados de Jari, uma índia de idade já um tanto avançada. Deu-me a sensação de estar sendo tratado por minha mãe, tal o seu carinho e atenção. Senti-me como há muito tempo não me sentia. Em casa. Apesar da tosca moradia e do improvisado leito de palha que me acolhiam, me senti em família. Cada vez que Jari colocava suavemente sua mão em minha testa para verificar a temperatura e trocar as compressas frias, parecia-me que também retirava amargas recordações de minha mente. Rememorando também os cuidados dos 2 bulgues que me carregaram e me cuidaram por dias, o remorso tomava conta de meu ser enquanto pensamentos surgiam atropeladamente. Eu me perguntava angustiado como tinha sido capaz de magoar, maltratar e ajudar a escravizar durante tanto tempo, esses pobres índios cuja índole é tão dócil e prestativa. O que eu poderia fazer para me redimir? E de que forma ajudá-los? Apesar de trabalhar muito, Padre Anselmo diariamente dedicava a mim um pouco do seu tempo. Nada perguntava sobre a minha vida, nem o que me acontecera para que eu estivesse abandonado naquele lugar ermo onde me encontrara. Aguardava que eu espontaneamente me abrisse com ele. Falava-me apenas sobre Deus, o amor supremo e sobre a obra que estava ajudando a implantar junto aos Guaranis e, sobretudo, enaltecia as qualidades destes. Quanto mais eu escutava, mais envergonhado me sentia pelas barbaridades que cometeria e as escondia no mais profundo do meu ser. Entretanto, suas palavras começaram a despertar, dentro de mim, sentimentos bons do que julgara ter perdido para sempre. E o desejo de me redimir aumentava cada vez mais. À medida que fui melhorando, comecei a relatar minha vida para ele.
Falei da minha distante e amada Espanha. De minha família, de tudo que os senhores da Inquisição me fizeram abandonar e de tudo que lá sofri. Percebi o seu olhar de piedade e recriminação por tais atos incompreensíveis ao seu caráter bondoso. Entretanto, os meus atos criminosos, eu relutava em confessá-los. Até que chegou o dia em que, já curado, pude deixar o leito e sair para o ar puro da mata que, exuberante, fazia a fronteira por trás de onde nos encontrávamos. À frente, bem mais ao longe, o rio de uma largura extensa, que mal deixava o olhar alcançar a outra margem, corria sonoro, se deitando sobre larga faixa de areia clara, a formar uma tranquila praia. Que bela paisagem se descortinava ante meus olhos extasiados. E do fundo do meu coração agradeci a Deus pela vida que retornava para mim. Senti naquele momento que talvez minha vida fora poupada para que eu pudesse realizar algo que realmente fosse útil e generoso. Rezei. Rezei e pedi que eu pudesse encontrar o caminho da redenção de meus crimes. Ainda estava absorto nesses pensamentos, quando alguns guaranis foram se acercando. Curiosos, observavam-me a curta distância. Padre Anselmo, acompanhado de um outro padre mais velho, um bugre forte denotando idade mais avançada, também foi se aproximando. O jesuíta com um largo sorriso falou-me da satisfação que sentia por me ver recuperado e convidou-me para percorrer com eles as obras já realizadas na redução, recentemente implantada, com a finalidade de auxiliar e proteger os guaranis. Ansioso e cheio de curiosidade aceitei de imediato. Em seguida apresentou-me ao seu companheiro Padre Cristóvão. Este, um simpático cordobês já maduro, era o responsável pela coordenação dos trabalhos. Apertando-me num abraço, falou-me com simpatia, que esperava ganhar comigo mais um aliado para esta obra. Que Padre Anselmo havia lhe contado que eu fora um pintor de renome na nossa longínqua pátria espanhola. E que aqui neste novo solo, eu havia desenvolvido o talento para escultura. Não imaginas o quanto precisamos de um artesão. Insinuou olhando-me sorridente. Ao ouvir estas palavras, um arrepio correu pelo meu corpo enquanto respondia pressuroso que poderiam contar comigo, uma vez que o meu maior desejo era ser útil a quem tanto havia me ajudado. Agradecido, Anselmo também me abraçou, dizendo que achava que fora Deus quem me enviara para eles e, emocionado, pensei, sim. Ele está me mostrando o caminho. Padre Cristóvão, virando-se para o bugre ao seu lado, apresentou-me a este. Considerava Tupinambá, seu irmão guarani de confiança. Explicou-me que ele fazia ponte da amizade entre os jesuítas e os índios que ainda não acreditavam nas suas intenções fraternas. Mas para minha surpresa, o olhar desconfiado que o velho bugre dirigiu-me, luzia também cheio de um ódio contido. Estremeci. Foi como se eu tivesse sofrido um impacto violento. Com uma voz rancorosa ele falou em guarani por entre dentes, este eu já conheço. E, virando as costas, saiu a passos largos em direção à construção. Os jesuítas se entreolharam surpresos e, pedindo desculpas a mim, Padre Cristóvão saiu em seu encalço, enquanto o Padre Anselmo, calado, olhava a mim interrogativamente. Senti então que chegara o difícil momento de confessar os meus hediondos crimes. Em voz baixa, hesitante, externei o que tristemente minha alma arrependida guardava profundamente escondido. Contei que talvez Tupinambá me reconhecera de uma das caçadas em que eu participara com os encomendeiros e que dela talvez ele tivesse conseguido escapar. Chocado com o que eu acabara de revelar, Padre Anselmo apenas me olhou entristecido. Tomado de grande sofrimento, verdadeiramente arrependido, desejei confessar os meus terríveis pecados. E com humildade eu pedi, se em nome de Jesus, ele poderia me ouvir. Sem nenhuma palavra condenatória, demonstrando apenas compreensão e tristeza, ele convidou-me a acompanhá-lo. Assim,
No interior da pequena choupana que provisoriamente servia de capela aos pés da simples cruz de madeira, a lembrar o enorme sofrimento de Jesus para nos resgatar, abri totalmente o meu coração. João, ao terminar esta página, apesar de muito emocionado, fechou o livro nesse trecho da narrativa. O sono e o cansaço já os dominavam e, voltando a guardar no armário o diário de Rodrigo, foi se deitar. Todavia não encontrou descanso no adormecer. Figuras deformadas, gritos aterradores e cenas conflitantes se fizeram presentes no pesadelo extenuante, que se estendeu por toda a noite. O confortável ônibus-leito do Expresso Paraguaio estacionou na rodoviária de Trilha das Palmeiras, poucos minutos depois que João chegou ao local. Apesar de cansado pela noite mal dormida, que ocasionara o seu atraso, se dirigiu alegre ao encontro de Dona Esperança. "Mãe, quanta saudade!" exclama ao abraçá-la, "e a viagem foi boa, ótima. Que bom estar contigo, meu filho." Esta responde feliz e, correspondendo ao seu abraço, beijo carinhosamente. Esperança, apesar de ser uma mulher de meia idade, não aparenta mais de 40 anos. De estatura mediana e porte magro, tem uma aparência jovial. E os olhos amendoados, a tez morena e os cabelos negros, evidenciam a sua origem guarani. Alegre e bem disposta, sem demonstrar cansaço pela longa viagem, acompanha o andar ligeiro do filho que, após desembaraçar a bagagem, se encaminha com ela para o carro. "Filho, trouxe para ti uns quitutes do nosso Paraguai, para que não te esqueças de nossas origens", vai falando, enquanto senta-se junto a ele no banco da frente. "Como esquecê-las, mãe, se estão sempre presentes em meu coração. Não te preocupes que eu amo o nosso rincão e pretendo retornar a ele assim que terminar o meu estágio aqui", responde rindo, percebendo o receio de que ele permanecesse no Brasil. E, demonstrando satisfação, pergunta em seguida, "E o que foi de gostoso que trouxeste? Já despertaste o meu apetite, surpresa", ela exclama feliz. "Quando chegarmos na pensão saberás, mãe." Por falar na pensão, tive que alugar um quarto só para ti, explica contrafeito, porque apesar de desejar ficar junto contigo, os quartos lá são muito pequenos. "Ora, filho, não faz mal. O importante é ficar este mês a teu lado. Assim como sei que também não estarás o tempo todo comigo, ainda bem que compreendes isso. Pois agora mesmo terei que deixá-la a ponto, tenho que chegar no hospital dentro de 1 hora." Após acomodar a mãe na pensão e degustar alguns doces da cesta cheia de quitutes, João parte ligeiro para o hospital. Ao término do expediente, ele aproveitou o final da tarde para levar Esperança a conhecer a cidade, terminando por jantar no Recanto da Pedra. Conversavam animadamente o tempo todo. Alegres, trocavam informações, a mãe colocando a par dos últimos acontecimentos na família de Assunção e ele sobre sua atuação no hospital. Porém, em dado momento, lembrando-se de um fato pesaroso, ela faz uma pequena pausa e com uma expressão tristonha, relata para ele, "E por falar em casos médicos, meu filho, tenho uma notícia triste para te contar. Lembras da Carmencita, a nossa vizinha?" "Sim. Como não? É a moça mais bela da redondeza. O que aconteceu a ela?" Preocupa-se, percebendo a tristeza da mãe. "Ficou viúva há 2 meses atrás. Tão jovem com um filho de 4 anos. Numa situação muito difícil. Pobre Carmencita. Mas ela ainda poderá refazer a sua vida. Além de jovem, não era muito apaixonada pelo marido." Ele comenta com uma expressão distante, lembrando-se de um curto, porém tórrido romance que rolara entre eles. Acontecerá há 3 anos atrás num período de férias da faculdade, enquanto o marido, oficial da Marinha, estava viajando pelo exterior. "Isto eu não sei", retruca Esperança, "porém o mais triste é que o pobre do Afonso morreu de AIDS. Foi um caso muito comentado." João leva um choque.
Sentindo um aperto no coração, pergunta preocupado: "E ela, como está?" Não se sabe, porque os pais a levaram com eles, imediatamente após o enterro do marido, para a Argentina. Eles são de Córdoba. Uma sombra temerosa toldou a mente do jovem médico após essa notícia, diminuindo seu entusiasmo. Felizmente a mãe não chegou a perceber tal mudança. Assim João pode disfarçar o que sentia, forçando uma falsa alegria na conversa que continuou pelo trajeto de carro até a pensão. De tão perturbado, até se esqueceu de contar sobre o diário espanhol. Já passava das 11 horas da noite quando deixou Esperança em seus aposentos, feliz e encantada com tudo o que conhecera. Numa outra hora, com calma, falarei sobre o Liurucuy. Agora tenho que colocar meus pensamentos em ordem e afastar os meus temores. Vai pensando enquanto entra em seu quarto. Angustiado, atira-se na poltrona olhando fixamente para o teto, com o coração descompassado pelo medo. Na ocasião do romance com Carmencita, passada a empolgação dos secretos encontros amorosos, sentiu-se apreensivo, pois, quase médico formado, tinha plena consciência do perigo a que se expusera por não ter tomado as devidas precauções nas relações íntimas. Mas se tranquilizara pelo fato de sua parceira ser uma mulher casada e até então fiel ao marido. E com o passar dos últimos anos, esquecera-se do assunto que agora surgia de forma tão angustiante. Por outro lado, a ida ao restaurante havia reforçado a falta que estava sentindo de Letícia. As notícias recentes que recebera, não davam esperança de um próximo retorno desta trilha das palmeiras. Mas talvez não seja mesmo oportuno o seu retorno agora. Melhor não voltar enquanto a mãe estiver aqui. Mesmo porque preciso fazer um exame de... Não sei se o Afonso já estava com o vírus da AIDS na ocasião do nosso romance. Se assim foi, Carmencita poderia estar também contaminada, e a sua consciência médica arrefeceu a saudade da presente relação amorosa. Oh, meu Deus! Que eu não tenha me transformado num soro positivo. E que Carmencita continue saudável. E do fundo do coração aflito, faz uma prece fervorosa. Sentindo-se triste e insone, atormentado pelo temor, resolve se levantar e ligar o computador. Para seu consolo e alegria, verificando a caixa postal encontra uma mensagem de Jurana. E, surpresa maior, escrita num espanhol perfeito. Dr. João, não imaginas a empolgação que estou sentindo ao ler o fantástico diário de Rodrigo de Almada N. Castella. Apesar das dificuldades que estou enfrentando com o castelhano castiço e arcaico, estou devorando-o. É realmente uma relíquia. Que saga terrível e ao mesmo tempo emocionante. E o mais interessante, é que ela me fascina a tal ponto que até, às vezes, me parece já ter vivido história semelhante. 1000 vezes obrigada. E não precisas ficar preocupado quanto a manter sigilo sobre ele. Pois, mantê-lo em segredo torna-o mais fascinante ainda. Com ansiedade ficarei aguardando as páginas seguintes. Jurana. Tal e-mail foi um bálsamo a afastar a preocupação e o receio, deixando-o novamente cheio de expectativas. Deu para perceber que ela tem uma grande sensibilidade e um forte entusiasmo pelo desconhecido. E, além de inteligente, escreve muito bem em meu idioma. Como será sua aparência? Imagino-a bela e encantadora, e mergulhado em pensamentos assim, foi-se deitar sem nem mesmo procurar o Liurucuy, adormecendo em seguida. O dia fora estafante no hospital. Além de uma família vitimada por um acidente rodoviário, 2 pacientes baleados numa briga, em estado grave, ocuparam a atenção de Joanuti, incluindo a movimentação com os policiais que tentavam conseguir, a todo custo, informações junto aos feridos. Pois, ao que tudo indicava, se tratava de 2 traficantes, integrantes de uma quadrilha que estava atuando naquela região e que há algum tempo vinha sendo procurada pela polícia do estado.
Todavia esse tumulto no plantão de emergência, por outro lado, ocasionou a João uma trégua à sua mente atormentada pelo fantasma da AIDS. Assim, ao chegar na pensão ao final do expediente, cansado pelo excesso de trabalho, ele levou Esperança apenas para jantar na costumeira lanchonete, retornando ambos em seguida para o seu quarto. Retirando um pijama do armário, João apanha também o diário espanhol e o entrega para a mãe. Veja, mãe, o que eu recebi de um velho índio nosso conterrâneo. Senta ali na poltrona e enquanto eu tomo meu banho, vá se distraindo com este urucui. Depois eu te conto toda a história. Algum tempo depois, já acomodado na cama, ele relata para a mãe tudo o que aconteceu. João. Este diário é fantástico. Exclama Esperança alisando as velhas páginas. Incrível como ele chegou às suas mãos. É realmente uma relíquia inestimável. E o que pretendes fazer com ele? Ainda não sei bem. Estou por enquanto apenas apreciando a sua leitura. Quando terminar verei o que fazer. Quem mais sabe sobre ele? Pergunta com certa preocupação. A meu ver deves levá-lo ao Museu Histórico de Assunção, para uma avaliação. Deve valer uma pequena fortuna. Ora, mãe. Não tinha pensado sobre este aspecto. Penso que ele deve ser de sumo interesse para o arquivo cultural de nossa história. Concordo contigo, filho. Mas as obras de arte antigas não são leiloadas por altos preços. Acho que o mesmo se aplica a esta relíquia que a sorte colocou em suas mãos. Ela insiste, enfocando a questão pelo lado prático da vida. Esperança é uma mulher forte e decidida, que batalhou muito para vencer as inúmeras dificuldades que surgiram sempre em seu caminho. Apesar de muito religiosa e séria na sua maneira de ser, está sempre cuidando com firmeza do lado material da vida. Não deixe escapar nunca uma oportunidade, desde que correta, de ganhar dinheiro. Mas não me respondeste, filho. Quem mais sabe sobre esse diário? Somente o Dr. Mauri e sua sobrinha Jurana. Tu não devias ter mostrado uma preciosidade dessas a mais ninguém até saber o que fazer com ela. Achando graça da preocupação dela, João responde rindo, ora mãe. Que exagero. Deixe de bobagens. Amanhã irás conhecer a este competente profissional que tem sido muito mais que um chefe interessado num inexperiente colega. Encontrei nele um amigo que muito tem me ajudado. Assim o espero e estou ansiosa por conhecê-lo e a sua família. Já mudando de expressão, pergunta preocupada por outro sentido. Será um jantar muito elegante? Não vim preparada com roupas adequadas a ocasiões especiais, Dona Esperança. Vamos deixar de tolas preocupações. Tu estás sempre bem. E apesar da posição social de destaque na sociedade, o Dr. Mauri é uma pessoa muito simples. E sua família deve ser que nem ele, ainda bem. Sendo assim, acho que nos entenderemos. E se levantando da poltrona, beija o filho, devolvendo-lhe o livro. Boa noite, querido. Já é tarde, vou para o meu quarto. Amanhã durante o dia recomeçarei a ler esta preciosa relíquia. Agora vou dormir. Após a saída da mãe, João ainda sem sono e com o diário nas mãos, resolve retomar a sua leitura. A confissão total de tudo que eu hediondamente cometera nos últimos anos, aliviou a angústia que apertava meu coração. Entretanto, foi muito difícil conquistar o perdão dos índios que passaram a me olhar com ódio entremeado de desconfiança e receio. Padre Anselmo, acreditando no meu arrependimento, favoreceu-me a oportunidade de resgatar os meus crimes. Convenceu a Padre Cristóvão de que eu era recuperável, assim como todos os irmãos desviados do caminho do bem. Tratado com bondade e disciplina, seguindo os ensinamentos de Jesus, eu poderia retornar ao caminho do amor. E assim, usando da minha arte, fui colaborando para a construção da Igreja de Nossa Senhora da Consolação. Não havia trabalho que eu recusasse.
Do levantar os tijolos a esculpir os santos e a pintar os afrescos, tudo eu fazia e, aos poucos, os guaranis passaram a me aceitar sem hostilidade. Foram anos de trabalho e dedicação, que me ensinaram a humildade e a importância do auxílio aos nossos semelhantes. Aos poucos a redução foi sendo implantada. A facilidade com que os guaranis iam aprendendo os diversos ofícios que os jesuítas lhes ensinavam pacientemente, me surpreendia. As aulas da língua espanhola que também lhes eram ministradas, naturalmente eram absorvidas. E a aritmética? Com que rapidez aprendiam os números e a calculá-los. Impressionava-me tal inteligência num povo tão primitivo. E o que dizer da arte inata em todos eles? Um povo musical e criativo. Aprenderam com perfeição a fabricar os vários instrumentos. Da flauta ao violino. Quando finalmente a torre da igreja ficou pronta, os sinos que formariam o campanário, já estavam fundidos há vários meses por suas habilidosas mãos. Um belo trabalho. Os santos talhados em madeira e pintados a ouro mesclado de cores pastéis, por mim e meu companheiro artesão, um jovem jesuíta português, Manuel Gonçalo, já se encontravam terminados e colocados no altar e nos nichos a eles destinados. Faltavam apenas alguns retoques dos afrescos que também havíamos pintado representando o Calvário de Jesus nosso Salvador. Chegara enfim, após tantos anos de árduo trabalho, o momento de dedicar a igreja à sua padroeira. O sol já ia se pondo quando demos por concluído o nosso trabalho. Satisfeitos com o resultado obtido, fomos saindo carregando material de pintura. Caminhávamos devagar, apreciando a beleza do pôr do sol a se refletir distante nas águas mansas do caudaloso rio. Foi quando vimos surgir ao longe um barco. Cheios de esperança e entusiasmados pela perspectiva de ser Padre Roque Gonzales cumprindo a promessa feita ao mensageiro que a ele havia sido enviado por Padre Cristóvão, com um convite para rezar a missa inaugural e dar as suas bênçãos à nossa nova igreja, fomos em desabalada corrida, dar a boa nova a todos. Apanhados de surpresa, os guaranis imediatamente abandonaram seus afazeres e, sem preparo algum, alegres foram receber o tão reverenciado e amado visitante, cujo barco já se aproximava do nosso pequeno e improvisado cais. Um reduzido grupo de índios acompanhava o jesuíta e à medida que foram desembarcando, meu coração sofreu um impacto violento. Entre eles uma índia, cujas feições lembravam a minha Graciara, saltou acompanhada de um jovem mestiço. Ao vê-los, senti-me tonto. Meus olhos se embaçaram de lágrimas, pois no imberbe rosto percebi algumas feições do outrora Rodrigo de Almada N. Castela. Tão logo me avistou, ainda indecisa, porém com um olhar de pronto reconhecimento, Graciara veio ao meu encontro, segurando pelo braço o assustado jovem. Pararam frente a mim. Olhando-me nos olhos com um olhar misto de receio, alegria e amor, falou para o filho: Moenumbi, este é o teu pai. Não te disse que um dia encontraríamos? Jamais me esquecerei do olhar de meu filho. Penetrou em minha alma e marcou fundo em meu coração. Não trocamos palavras, mas, num ímpeto, nos abraçamos fortemente. Lágrimas jorraram de meus olhos e esquecido daqueles que nos rodeavam, envolvi também em meus braços a amorosa Graciara. E alheios a tudo e a todos, nos afastamos em direção à minha palhoça, ansioso por saber como tinham ocorrido para eles esses últimos anos. Trocamos relatos entremeados de muita emoção. Fiquei então sabendo que após a minha partida, Graciara e minha Jussara, aturdidas e desesperadas com os acontecimentos, recolheram seus pertences e procuraram refúgio na igreja de Assunção, junto aos jesuítas que as acolheram bondosamente. Infelizmente, minha Jussara um mês depois faleceu, em grande sofrimento, vítima de um parto prematuro. Tomar conhecimento desse triste fato, tornou mais profunda a chaga de meu remorso. Graciara após dar à luz ao nosso filho,
Permaneceu sob a proteção dos jesuítas, até os dias de hoje. E agora, quando soube que Padre Roque iria rezar a primeira missa na igreja da nossa redução e que esta havia sido pintada e adornada por um artista espanhol deportado da Espanha pelo rigor da Inquisição, ela teve a certeza de que esse artista era eu. Assim pediu para acompanhar o jesuíta nesta viagem. Ainda muito emocionada, sem palavras, a minha dedicada búlgara levantou-se de onde nos encontrávamos sentados e desembrulhando a sua trouxa, dela retirou por entre as roupas, este meu diário amigo que eu havia abandonado em minha fuga. Meu coração disparou ao tomá-lo nas mãos. Sem conseguir falar de tão sensibilizado, olhei-a interrogativamente. Abaixando a cabeça, apenas balbuciou as palavras que gravei em meu coração. Eu tinha certeza de que estavas vivo e que te encontraria. Enquanto isso, silencioso, Maenumbi levantando-se igualmente, apanhou de seus pertences 2 pequenos quadros que eu pintara, entregando-os a mim. Olhando-me firmemente de frente, falou em guarani numa voz pausada. Minha mãe guardou-os, para que eu pudesse cultuar os espíritos ancestrais dos avós que possuo além do grande mar. Tomado de grande emoção, senti a presença de Deus pairando sobre nós. Senti o seu amor. Senti que naquele momento Ele estava me perdoando dos crimes que praticara. Senti que finalmente uma nova vida me era oferecida e para a qual jurei me dedicar até os últimos halentos de minha existência. Foi a mais forte lição de amor que recebi em toda a minha vida. Profunda emoção acometeu João nesse momento e sentindo um estranho tremor, fechou o livro decidido a se deitar. Entretanto, ao passar frente ao computador, resolveu entrar na internet. Acessou primeiro a sua caixa postal, tomado de uma fraca esperança de encontrar alguma mensagem de Jurana. Para sua surpresa, a esperança se concretizou. Uma alegria inesperada então surgiu, dissipando o mal-estar causado pela leitura, ao encontrar o e-mail de sua amiga comunicando que dentro de uma semana estaria em Trilha das Palmeiras. Mais tranquilo foi para a cama. 1000 pensamentos povoaram sua mente e adormeceu imaginando como seria sua companheira internauta. Porém o sono chegou com os sonhos confusos, onde e-mails surgiam voando e se misturavam a rostos de bugres guaranis de ambos os sexos. Ora tristes, sofridos, raivosos e ora alegres, sorridentes, mergulhando em águas de um caudaloso rio, onde ele boiava levado pela correnteza. Amanheceu exaurido, sendo despertado pela voz de sua mãe que, preocupada, abrira a porta do quarto. Filho, o que se passa? Perdeste a tua hora. São quase 8h30. Não devias estar no hospital. João deu um pulo na cama. Ainda sonolento, olhou para ela respondendo aflito, que droga, mãe. Não ouvi o despertador tocar. Como fui perder a hora desse jeito? E levantado-se de um salto foi correndo para o banheiro enquanto falava, vou tomar uma ducha rapidamente e me arrancar para lá. Obrigado mãe, por me acordar. Já embaixo da água fria, João se recrimina. Como pude me atrasar assim? Justo hoje que pretendia fazer o maldito exame. Acho que é o meu subconsciente que está retardando o momento em que talvez tenha de me deparar com um resultado de soro positivo. Oh, meu Deus! Uma terrível angústia voltou a dominá-lo, acompanhando-o durante todo o trajeto até o hospital. Mesmo atento ao dirigir o carro no tráfego mais intenso àquela hora, seu pensamento não cessava. Até mesmo deixara de lado o entusiasmo pelo próximo encontro com Jurana. O receio de estar contaminado pelo vírus do HIV retorna fortemente a seu coração. Na verdade estou com medo. Muito medo. Mas não posso agir desse modo tão imaturo. É uma covardia. Afinal de contas sou um médico. E a minha consciência médica exige que eu aprecie esses exames. E quanto a Letícia? Oh meu Deus! Tomara que tudo não passe de um horrível pesadelo. A imagem da jovem surge em sua mente,
fazendo-o recordar dos agradáveis momentos a seu lado. Sente-se profundamente triste e temeroso de não ser mais o homem sádio e livre de barreiras, como até então. Se esse flagelo tivesse abatido sobre mim, pior que a própria doença será ter que enfrentar o preconceito e a discriminação dos outros. Como ficará a minha profissão? Um médico portador do vírus e... Oh, Jesus, me ajuda! Foi com tal estado de ânimo que ele foi trabalhar. Todavia um tumulto aguardava no pronto-socorro, fazendo com que ele se esquecesse de si mesmo. Doutor João. Até que enfim chegou. Uma tragédia. Fala apressado uma das enfermeiras que passava afobada pelo corredor. Um ônibus escolar colidiu com um caminhão e temos muitas crianças feridas. Oh, Dios! Que terrível! Irei pronto, exclama ele, ao mesmo tempo em que pensa, se dirigindo às pressas para o setor de emergência, e eu me atrasei pensando em meus temores. Somente no meio da tarde é que se estabeleceu uma rotina mais tranquila no hospital. Tenso e muito cansado, João deixou a ti. Passando próximo à sala reservada aos parentes dos pacientes desta unidade, enxergou a capela ecumênica, situada ao lado da sala. Esta se encontrava vazia. Sentiu então um repentino desejo de entrar naquele local tranquilo. Talvez fosse bom um pouco de recolhimento. Sentando-se em um dos bancos, num impulso, desejou rezar, mas não sabia como iniciar a prece. Na verdade não sabia nem mesmo por que resolvera entrar ali, pois fazia muito tempo não ia a nenhuma igreja. Permaneceu apenas olhando a grande crucifixo colocado acima do pequeno altar que, adornado por uma jarra com rosas brancas e um castiçal com 3 velas acesas, convidava a uma meditação. Fixou o olhar nas chamas das velas e lembrou-se da ida ao centro espírita. Sua mente encheu-se de dúvidas. Por que lá não me avisaram de que eu passaria por esse problema? E o coração palpitou de súbita esperança. Com certeza porque nada do que estou temendo me aconteceu. Sente-se aliviado por alguns momentos, porém o temor volta a atormentá-lo. E se for o contrário, o que farei? E do fundo de sua alma, brotou então uma fervorosa prece: Jesus, me ajuda, me ilumina. Mostra-me o caminho. Sentindo aos poucos uma paz envolvendo-o, João resolve ir à lanchonete e fazer um lanche antes de retornar ao trabalho. Com o tumulto do dia, se esquecera de almoçar e agora a fome se fazia presente. Quase chegando ao local, surpreso se depara com Letícia que, com expressão de alívio, dirige-se a ele abraçando-o. João. Estava à tua procura. Que saudade. Levado pelo inesperado, ele apenas sorri, correspondendo calorosamente ao abraço que durou alguns segundos, em virtude da saudade que ambos sentiam. Mas apesar da satisfação de tê-la outra vez em seus braços, um sentimento contraditório tolda seu pensamento. Com ela de volta, a minha situação fica pior. Por que não fiz logo essa droga de exame? Quando afinal se desprendem, João pergunta forçando uma falsa alegria, por que não me avisaste que volverias? E eu teria te buscado na rodoviária. Resolvi de repente, após tomar uma séria decisão, e uma expressão de tristeza novia seu rosto, vou voltar para casa. Vim para me demitir do hospital, apanhar as minhas coisas e me despedir de ti. Pero como assim? O que aconteceu? Teu padre não se restabeleceu? Infelizmente não. O derrame deixou parcialmente inutilizado. Todo o seu lado direito está paralítico. Coitado de meu pai. A mente está esquecida e ele não consegue articular palavras. Terá que aprender a falar novamente. Que lástima. Pobre homem, fala João condoído. Por isso não posso deixar minha mãe sozinha. Não faz sentido pagarmos a uma enfermeira que, por melhor que seja, será uma pessoa estranha para ele, a fim de que eu continue no meu emprego. E ademais, quero mesmo ficar junto dele, cuidar dele, e lágrimas sentidas brotam em seus olhos. Vou retornar no ônibus das 20h30,
De hoje, tão depressa assim, querida. Sim. Não posso ficar. Minha mãe está arrasada. Precisa de mim. Tienes razão. Está certa. Entretanto, ao mesmo tempo em que fica penalizado pelo que está ocorrendo com ela, sente-se aliviado com a separação de ambos. Assim ganharei tempo. E se o pior acontecer, será mais fácil romper nosso relacionamento à distância, e enlaçando-a pela cintura com carinho, convida-a, vamos a ser um lanche. Há horas que não como, pois o plantão foi terrível. Depois, quando estiveres pronta, eu te levarei a seu apartamento. Com um sorriso triste, porém o olhar apaixonado, Letícia murmura, João. Estava ansiosa por isso. Não sabes o quanto desejo este momento. Como poderia me afastar de ti sem sentir teu carinho mais uma vez? Filho, tu tens estado muito estranho esses últimos dias. O que está se passando contigo? Pergunta a Esperança preocupada, enquanto aguardam pelo pedido feito ao garçom. João, que havia levado a mãe ao restaurante Dom Quixote exatamente com a intenção de distraí-la, para que esta não percebesse a confusão de sentimentos que o estava atormentando, procura negar. Estranho, eu. Não há nada, mãe. Impressão sua. Não, filho. Eu sinto que algo desagradável estás me ocultando. Problemas no hospital. Ele olha surpreso. Deus meu. Bem verdade o que dizem. Que coração de mãe não se engana. Mas somente contarei tudo para ela após os exames. E procurando dar um tom de voz tranquilo e despreocupado, João acalma. Sim. Muitos acidentes sérios esses últimos dias. Principalmente o de hoje cedo com tantas crianças e mais o da jovem no final da tarde. Me deixaram angustiado e cansado. Não tem nada demais comigo. Não muito convencida, entretanto mais aliviada, Esperança passa a conversar animada sobre as compras que fizera durante o dia, transcorrendo o jantar em clima harmonioso. Contudo mais tarde, após deixar a mãe em seus aposentos, já sozinha em seu quarto, as preocupações voltam com força a atormentar João. Atira-se na poltrona, como se o mundo desmoronasse sobre ele. Com as têmporas latejando em virtude de uma forte dor de cabeça, vai rememorando seu encontro com Letícia. Sente um enorme desejo de estar a seu lado. Queria tanto ter transado com ela. Mas ela partira sem que ambos pudessem ter a compensação de um caloroso encontro amoroso. Mas foi melhor assim. Frustrante, doloroso, mas foi melhor ter acontecido assim. Eu não conseguiria e nem deveria ter relações com ela sem colocá-la a par de meus temores. Para que contar algo de que ainda não tenho certeza? Fui salvo pelo gongo, como se diz por aqui. Pobre daquela moça, o seu desastre me livrou de uma situação difícil. Tomara que ela se recupere logo. João ia saindo do hospital com Letícia para ir até o apartamento desta, quando foi chamado pelo microfone para atender a uma emergência. Uma jovem de 19 anos fora atropelada e com sérios ferimentos precisava de atendimento imediato até a chegada do traumatologista e do neurologista que já haviam sido chamados em seus consultórios. Ele só foi liberado às 20 horas. Pudera apenas dar adeus à namorada quando esta já estava entrando no ônibus. Com a promessa de visitá-la em sua cidade, tão logo fosse possível, João, frustrado, triste e deprimido, se dirigiu para a pensão a fim de apanhar a mãe para jantar. Ainda imerso nesses pensamentos, se assusta ao ouvir o celular tocar. Que não seja nenhuma emergência. Estou exausto. Pensa, enquanto atende ao telefonema. E, surpreso, ouve a voz do diretor médico do outro lado da linha. João, desculpa o adiantado da hora. Mas como tu não respondeste aos 2 recados que deixei na secretária eletrônica, resolvi tentar mais uma vez. João se dá conta então de que tão absorvido estava com seus problemas, que se esquecera de verificar a caixa postal do celular. Doutor Mauri, perdone, esqueci de olhar o celular,
E preocupado, pergunta: "Você necessita de mim para alguma emergência?" "Não, João. É que meu cunhado chegará amanhã para tratar de um negócio por apenas 2 dias e Jurana resolveu antecipar a sua vinda aqui. Vem acompanhando o pai com o intuito de te conhecer e também ver o famoso diário." "Pero que boa notícia!" apressa-se a falar João, demonstrando sua alegria. "Tenho muito que contar a ela." "Pois, considerando isso mesmo, a Norma achou melhor realizar aquele jantar prometido para tua mãe, amanhã à noite. E queria saber ainda hoje a confirmação da presença de vocês. Será possível?" Empolgado com o inesperado convite, João não hesita em aceitá-lo. A perspectiva de falar pessoalmente com sua correspondente virtual faz com que volte seu habitual otimismo. Levantando-se ligeiro da poltrona, pensa cheio de esperança: "Estou me deixando angustiar em demasia com uma suposta possibilidade de estar contaminado. Preciso reagir e deixar para me preocupar caso seja comprovada a doença." E andando pelo exíguo espaço de seu quarto, sente-se em sono. É melhor eu retomar a leitura do diário de Rodrigo, pois assim terei mais assunto com a Jurana. Seguindo o pensamento, apanha o livro e se aprofunda novamente na remota saga. 19 de fevereiro de 1618. Já se passaram 5 meses desde que Graciara e meu filho chegaram. Minha vida mudou por completo e sinto-me imerso numa felicidade surpreendente. Como penitência pelos crimes que cometera, Padre Anselmo me impusera ao celibato. Foi uma dura e difícil prova para mim. Mas a cada vez que tendia a fraquejar, lembrava-me dos horrores que praticara. Confessava-me com ele e me dedicava de corpo e alma à minha arte. A escultura passou a ser a mais importante expressão de meu talento e ela me ajudava a aplacar os meus desejos de macho. Assim vivi os anos que precederam a chegada de minha fiel búlgara. E, para minha alegria, com a sua vinda, Padre Anselmo dispensou-me da penitência. Considerou que eu já havia resgatado boa parte de meus pecados. Todavia outra regra me impôs: fazer feliz a mulher que tanto me ama e a meu jovem filho. Bendita a penitência que retirou as amarras que cerceavam meu corpo ainda cheio de vigor. Apesar dos dias, cada vez mais raros e com maior espaçamento, em que a depressão pela impossibilidade de retorno à minha amada Espanha toma conta de meu ser, sinto-me agora parte integrante dessa nova terra. Minhas obras começam a ser enviadas para a Europa junto com as demais executadas nas várias reduções. As encomendas chegam sempre em grande número pelas naus que singram destemidas o largo oceano. Dedico-me incansavelmente a elas, aprimorando sempre o meu trabalho. Tais peças destinadas para além-mar, dão-me a sensação de que parte de meu ser segue impregnado nelas, perpetuando-se pelas igrejas e palácios de meu amado chão natal. Contudo, a minha vida que segue em plácida harmonia e perceber em meu filho traços de minhas feições e de minha personalidade, dá-me a certeza de que somos eternos, de que a vida continua de várias formas, germinada pelas sementes de nossos corpos e de nossas almas. Pensando assim, interrompi por um momento a escrita para soltar uma gargalhada. Imaginara que se neste momento algum dos senhores sábios da Santa Inquisição pudessem lê-la, em poucos instantes eu seria julgado e queimado na fogueira da ignorância. Graciara, suspendendo seus afazeres, indagou o que se passava comigo. Não tentei explicar-lhe o motivo de meu riso, pois ela jamais compreenderia a mentalidade dos cultos senhores supremos da Santa Igreja. Os guaranis têm uma visão muito mais ampla da vida que os civilizados europeus. Respondi apenas que me sentia feliz ao ver o seu ventre crescendo com mais um filho meu, dando continuidade às nossas vidas. Porém quero registrar aqui, que os amigos jesuítas não comungam da visão distorcida e deturpada que os detentores da Palavra de Deus, como signatários da Igreja se nomeiam, tendo os ensinamentos de Cristo. Os jesuítas seguem realmente o cristianismo em sua pureza original,
doando amor e dedicação em prol de uma vida mais evolutiva e harmoniosa. Isso é claramente visível e comprovado pelo belo e dedicado trabalho que estão fazendo nessas terras primitivas. Hoje sinto-me feliz nesta vida que Deus me reservou. Entretanto, para o porquê de tudo isso ter me acontecido, ainda não tenho